Durante esses anos e produzindo conteúdo ali nas redes sociais, eu fui percebendo que algumas pessoas tinham ainda uma dúvida: o que é ser didático, né? O que é ser lúdico? O que é ser criativo? E às vezes as informações se misturam, né? E o que eu vou passar aqui para você elas se misturam sim, mas no sentido de dessas três camadas se complementarem, né? Então, vamos recapitular aqui o que significa cada palavra. O que é didática? O que significa ter didática? A didática é a forma de ensinar de maneira eficaz. O que significa eficaz? Ser produtivo, gerar resultado. E o que gera resultado? O que faz com que a sua aula seja uma aula eficaz? A primeira coisa é que você precisa trabalhar, primeiramente, a linguagem do seu público. Porque a aula que você dá para o baby balé, você não vai dar para o balé adulto. Eu sei que é óbvio, mas se você não estiver, você é uma pessoa adulta, se você não entrar na linguagem infantil, essa didática simplesmente não vai acontecer, porque não vai acontecer uma conexão de pensamento, de entendimento entre você e a criança. Então, para você ser produtivo, para você gerar resultado, você precisa ter uma linguagem compatível com o seu público, né? E é claro que você precisa de um planejamento, de uma meta, para que essa didática gere resultado. Se você dá uma aula de baby balé solta, eu vou pensar na hora o que eu vou dar, você não constrói uma aula eficaz. Porque vai chegar no final do ano, as crianças fizeram as mesmas coisas de maneiras diferentes, ok, mas o que foi construído, o que foi superado, o que foi melhorado tecnicamente para elas, não é? Então isso é uma didática eficaz. E para você criar essa meta, o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer o que a criança vai aprender no ano seguinte. Então, eu já dei esse exemplo do nível 1, né? Se eu aplico a metodologia da Royal, então o próximo nível é pré-primary. O que tem na aula de pré-primary? O que as crianças irão aprender na aula de pré-primary? Esse passo, esse. Tá, eu tenho a lista do que as crianças vão aprender. Então, baseado nessa lista, eu vou construir um planejamento de ensino que faça com que a criança e o professor construam uma aula que atinja essa meta, né? E é exatamente isso que eu dou na minha mentoria 2, e é por isso que a minha mentoria 2 não é online, ela é prática, porque eu dou um planejamento de ensino não por tópicos, eu vou descrever os exercícios baseado no nível seguinte, que é o da Royal, por exemplo, né? Que é a metodologia que eu amo. Ok. O que é ser lúdico ou lúdica? Ser lúdico é agir de forma divertida e criativa, estimulando a imaginação. Então significa que eu só tenho que passar brincadeiras? Não. A base disso é você se divertir. Se você não se divertir com a sua aula de baby balé, as crianças não irão se divertir. Imagine o seguinte, quando você contrata um animador de festas, vocês já assistiram o animador de festas em festa mesmo? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Não, tá. Vocês já assistiram o animador de festa animando a festa? Na maioria das vezes, o adulto ri muito mais do animador do que da própria criança. É claro que tem as pérolas que acontecem no meio do caminho. Mas você vê que o animador de festa, toda a energia dele é projetada e vamos dizer assim, é na mesma vibração, na mesma energia que o das crianças. Por isso que se conecta. Isso também é ser lúdico, né? Então eu não vou dar uma aula para criança
de uma maneira séria que não vai gerar essa conexão. E aí eu perco a atenção das crianças através disso. Também não significa que a aula toda será só brincadeira, só jogos, só brincadeira, não. Você vai ter os momentos de jogos que não são jogos aleatórios, são brincadeiras, jogos que têm um objetivo específico da meta que você quer alcançar naquele ano. E você tem o lúdico naquele exercício para que a criança possa se conectar. Eu vou ensinar o passo a passo disso mais para frente, tá? O que é ser criativa? O que é ser criativo? É a capacidade de imaginar algo único e transformar o comum em algo inovador. Não adianta, galera, usar o chat GPT na sua aula, entendeu? Não vai adiantar você abrir ali o chat GPT e falar, pelo amor de Deus, eu não sei como passar esse exercício aqui de corridinha. Me dá uma ideia de corridinha que seja didático, lúdico e criativo. Pode ser que ela até te dê uma ideia, né? Mas quem vai repassar essa informação para as crianças, quem vai ter que se conectar, é você, né? E a criatividade, como eu já falei em alguns conteúdos ali no meu perfil do Instagram, quanto mais você se conectar com a sua criança interior, o que é isso? É você fazer coisas que você gostava de fazer quando era criança. Qual que foi a última vez que você andou de bicicleta? Qual que foi a última vez que você brincou de mangueira, sabe? No quintal de casa, para quem mora em casa ainda, né? Que é maravilhoso, eu sinto tanta falta. Brincar de mangueira, sabe? Tomar banho na bacia. Imagina o adulto tomando banho na bacia. Tô jogando aqui informação. Brincar de encher a bexiga de água e tacar, sabe? Coisas aleatórias que eu tô colocando aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque a cada ano que passa, nós ficamos mais acelerados. Principalmente por conta da tecnologia, né? Então, esse momento criativo, ele é necessário você ter esse momento com a sua criança interior para que você tenha ideias, para que você tenha insights de, nossa, vou fazer tal exercício na minha aula. Então, tem muitos professores que chegam para mim ali no inbox do perfil e falam, mas eu estou sem criatividade, eu estou fazendo sempre a mesma aula. E eu vou compartilhar uma coisa aqui com você. Quando eu fiz a audição, uma das vezes que eu fiz a audição para a Turma da Mônica, acho que foi em 2019, não me lembro agora. Enfim, um dos anos era para um show deles do circo. E aí eu fui até a última etapa, e a última etapa ela aconteceu na sede da Turma da Mônica, em São Paulo, onde eles escrevem e desenham os quadrinhos. Pensa em como que a minha criança interior ficou naquele lugar, né? Quando eu cheguei junto com os bailarinos, né? Quando eu cheguei com os bailarinos, o ambiente de trabalho deles era um ambiente completamente lúdico, todo colorido. As mesinhas, as cadeiras eram coloridas. Tinha brinquedo por tudo, qualquer canto. Sabe aqueles brinquedos que você vê em shopping, assim, naqueles eletrônicos, né? De você conseguir bichinho, conseguir as coisas. Sério, era um parque de diversão dentro do ambiente de trabalho dos criativos. E além disso, tinha realmente um parque, igual você vê de criança, assim, em restaurante, daquele brinquedo. Eu amava me esconder no shopping pro meu pai não me tirar, pra eu ficar mais tempo no brinquedo. Aqueles que você sobe, assim, que você vai subindo, o escorregador, piscina de bolinha, para adulto. Eu já tinha visto alguns documentos, né, falando sobre isso, que desperta a criatividade, não só para quem trabalha com o criativo, mas para qualquer outro segmento. Quando você foge do foco do problema e você se distrai com outra coisa, às vezes vem a solução para aquilo que você está precisando resolver. Mas nesse caso especificamente, era para despertar a criatividade.
Então, é claro que tem outros elementos ali que eu ensino no meu nível 1 sobre o poder das cores, né? A psicologia das cores. Mas o que eu tô passando aqui para você é um exercício, já anota aí no seu caderno, que a partir de hoje, pelo menos uma vez por semana, você irá se dedicar à sua criança interior. Então você coloca aí no seu caderno lista do que eu gostava de fazer quando eu era criança. E liste tudo que você gostava de fazer. Experimenta. De verdade, eu falo isso porque eu pratico isso. Faz alguma coisa que você gostava de fazer quando você era criança e você vai ter ideias. Não só com relação a essa aula de baby balé, mas com relação a muita coisa na sua vida. Dica de ouro. Enfim, e aí essas três coisas com relação à didática criativa, né? Vocês viram que o lúdico eu deixei bem no meio? De propósito. É o recheio do sanduíche. Como eu sou taurina, eu sempre vou dar exemplo de comida. Então nós temos a didática, você ser didático, você ser criativo e o lúdico no meio. Por isso que eu falei que todas essas três coisas se complementam, né? Não tem como você ser didática sem você ser lúdica, no caso do baby balé. Não tem como você ser didática sem você ser criativa, porque você precisa, enfim, conhecer muito o seu público para você variar nas suas ideias e no seu planejamento de ensino. Ok, vamos lá. Vou tirar a minha carinha daqui que está atrapalhando, vou deixar mais para cima, pronto. Então, pensando nessa estrutura da didática criativa, quais são os passos que nós temos que seguir, que eu considero importantes e que me ajudam e ajudam os outros professores da minha mentoria? Primeiro passo, ter amor pela profissão. Por quê? Eu sempre dou o exemplo do médico, porque todo mundo vai no médico, né? Não tem como. Se você vai em um médico, seja em um hospital público ou em um hospital particular, que a pessoa não está afim de trabalhar, não está afim de fazer um bom trabalho, o profissional nem vai olhar para você, vai te passar bem mais ou menos os medicamentos ali. Pode ser que aquilo te ajude ou pode ser que desencadeie mais problemas de saúde. Mas ninguém gosta de ser mal atendido. E por que você vai oferecer isso para as crianças? Porque vocês acham que a criança não tem senso crítico? O que a criança mais tem é sinceridade. Então, se a criança não gostar da sua aula, ela vai chegar em casa e vai falar: não gostei, professora chata, não quero mais fazer. Ponto. Não tem aquele free, aquela púrpura que o adulto coloca para, de repente, ficar ali em cima do muro, né? A criança é muito sincera. E não é só sobre isso. Se você, pensando no médico, quando você vai ao médico, você quer resolver o seu problema de saúde e você espera ser bem atendida. Então, se você espera isso de um outro profissional, seja esse profissional. Ariel, eu não descobri ainda a minha missão, eu não sei exatamente se eu amo dar aula de baby balé. Então, descubra isso. Descubra de que forma que você pode ir construindo esse amor. Existem casos também de professores que começaram a dar aula, não gostavam tanto e depois simplesmente se apaixonaram pela profissão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque se não tiver isso, vocês não terão o incentivo, a motivação suficiente para evoluir na aula de baby balé. Segundo passo, conhecimento do perfil de cada criança. É uma das coisas que eu ensino também no meu nível 1, né? Sobre o perfil de cada criança. Então tem a criança, eu vou usar um exemplo aqui que eu até anotei para falar para vocês. Uma coisa importante aqui, com relação ao que eu falei sobre ter amor. Você tem uma grande responsabilidade com essa geração. Então, se lembre disso. Porque, às vezes, eu dei o exemplo do médico. O médico, se ele não for um bom médico, se ele não prestar atenção, ele pode matar uma pessoa. Mas você, quanto profissional, você também pode fazer isso.
no sentido de que, pode ser um exemplo meio extremo, tá? Mas é porque eu quero que vocês pensem nisso. Uma pergunta para você. Quais memórias ou traumas você tem desde criança que ainda não foram ressignificados? É uma pergunta meio tensa, né? Reflita sobre isso. Então, você lida com crianças que são esponjas e, dependendo da experiência que ela tenha com você, ela pode levar para o resto da vida dela. Se é um professor, assim como às vezes acontece na escola ou com os pais, que não tem uma didática construtiva, esse seria um outro tema, né? Didática construtiva, talvez eu faça uma live sobre isso. Que seja uma ferramenta de alavanca no sentido de evolução da criança, não alavanca no sentido de afundar a criança. Você pode atrapalhar completamente o processo da criança. Dependendo do que você falar para ela, ela vai carregar isso para o resto da vida e isso pode refletir nas questões adultas que ela tiver. A gente tem isso, não é? Só que a gente, na maioria das vezes, não pensa sobre isso, sobre esse impacto que a nossa aula de Baby Balé pode gerar na vida daquela criança, certo? Bom, conhecimento do perfil de cada criança. O que acontece? A segurança, ela vem do planejamento da sua aula. Então, não só do planejamento, mas você entendendo o perfil daquela criança, você vai saber lidar com as situações diárias que acontecem na aula. Como assim perfil, Ariel? Você lidar com criança que é uma criança líder. Você lidar com uma criança que é uma criança mimada, não gosta de ouvir não. Você lidar com uma criança que é insegura. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu escrevi para esse tópico. Vou dar o exemplo da criança que sofre bullying na escola e que, por conta disso, se sente muito insegura na sala de aula. E a forma como ela demonstra é sentindo vergonha e se negando a fazer os exercícios. A criança, assim como o adulto, ela vai expor aquele problema de insegurança de várias formas. Não necessariamente, não é um padrão a criança que se sente insegura não querer fazer todos os exercícios. Às vezes a criança vai demonstrar a insegurança dela sendo violenta. Quem sabe? Então, cada caso é um caso. Eu trouxe aqui uma das situações para você refletir. Qual seria uma das ferramentas que você poderia usar na sua aula? Conversando com a família, pedindo suporte psicológico, porque daí trabalha você na sala de aula, a família dentro de casa e um profissional da área. E na aula, o que você pode fazer quanto professor? Você pode trabalhar junto com a criança incentivando a liderança, que é pode ser uma das formas, né, dela se sentir mais segura. Então, a criança pode ser sua ajudante, ou você pode pedir aos poucos. É claro que você não vai colocar uma criança insegura para mostrar a aula toda, isso tem que ser algo construtivo, né? Cada aula você chama para mostrar um exercício, ela faz junto com a coleguinha, e isso vai trabalhando esse processo, esse trauma que ela tenha e essa situação, esse perfil que foi construído. Porque também tem a questão do status, né? Às vezes a criança é uma criança ótima, mas naquele dia ela não dormiu direito, ela não comeu direito, vai chegar na sua aula querendo atazanar. Então, tem isso também, né? Que pode influenciar. E aí você tem que ter o conhecimento de cada perfil, de cada status do dia dessa criança. Me dá só um minutinho só para eu mandar aqui o link para outra professora. Enquanto isso, anotem no caderno de vocês essas informações que eu estou passando. Deixa eu só encaminhar aqui. Prontinho.
E se você tiver alguma dúvida sobre isso, quiser complementar, vai lá no meu story e coloca a sua pergunta, tá bem? E a terceira parte é com relação ao planejamento do exercício da aula. Como eu já falei anteriormente, esse planejamento, ele precisa estar ligado com a meta que você quer que a criança alcance até o final do ano, dependendo da metodologia, seja o da Royal, seja o da Gisela Vaz, que é uma metodologia bem legal, metodologia brasileira de balé, tá? Gisela Vaz, quem quiser anotar, ela tem um curso completo, se eu não me engano, tem também o certificado do MEC, tem alguns professores aqui que estão na live que fazem esse curso com ela. É um curso bem completo, bem legal. Gisela Vaz, o nome dela. Se você quiser saber mais, eu posso mandar o contato direto dela para ela explicar como que funciona esse método que ela criou e que é reconhecido no MEC, e você pode passar esses exames também para sua escola e ter esse certificado dessa metodologia brasileira, tá bem? Bom, e o quarto passo seria estudando a linguagem infantil. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Se você quiser tirar o print da tela, tirar foto, vai tirando aí para você ter acesso ao material, beleza? Bom, vamos lá. Então, lá no meu grupo de mentoria, eu fiz uma votação e as professoras votaram que elas queriam Aí, rapidinho, olha o que a Vi colocou aqui no chat. Ela não gostava, mas agora ela ama dar aula. Tá bem, Júlia, depois você me manda lá no... Eu vou mandar no grupo para vocês o contato da Gisela, tá? Ela já foi minha diretora, já fui bailarina lá da companhia dela. Eu amo a Gisa. E eu tô falando isso para vocês porque aqui na escola da minha mãe em Mato Grosso, tem até alguns professores aqui que fazem, ó. O Álvaro tá fazendo o curso dela. Deixa eu ver quem mais aqui. Não sei se as meninas estão aqui, mas as professoras todas da Academia Líder, que é a empresa da minha mãe, estão fazendo esse curso de formação, porque tem o certificado do MEC. E... Ah, Vi! Só para vocês entenderem, a Vi já trabalhou junto comigo, né? Nós trabalhamos juntas em uma escola de dança, dando aula de baby balé. Foi bem legal. E a Vi sempre me cobre. Quando eu preciso de uma professora para dar aula lá em São Paulo, já mando mensagem para a Vi. E é ótimo a gente ter essa rede, né? Porque onde você estiver, você tem um professor ali que tem a mesma linguagem, a mesma ideia. E você sabe que as crianças estão em boas mãos. Enfim, esse curso da Gisela tem essa formação, esse certificado pelo MEC. E o curso da Gisela pega todos os níveis de balé. Gente, eu tô fazendo aqui super propaganda dela. Eu não comecei ainda a fazer o curso dela, mas pretendo. Então, já estou divulgando para vocês, porque eu acho que quanto mais conhecimento vocês tiverem, eu também, nós vamos construindo, né, esse novo império da dança, com muito conhecimento, com muitas aulas boas e crescendo essa comunidade. Continuando! Ah, já fez, Alice? Sim, ela é maravilhosa, né? Ela é muito séria. E ela faz prova com os professores, então você só vai para o próximo nível se você passa pela prova. É um trabalho muito sério e que ela ficou anos construindo essa metodologia, eu acompanhei o processo, então é bem legal. Depois eu mando lá no grupo para vocês. Vamos lá. Então, qual é o primeiro passo? Anotem aí no caderno de vocês, ou quando a gente chegar no quinto aqui, eu dou um tempinho para vocês tirarem o print, beleza? Eu coloquei o nome Portal de Nárnia. O que significa Portal de Nárnia? Significa que vocês irão ambientar a sala de aula para a criança se conectar com a história. Então não adianta eu chegar em um exercício que eu vou trabalhar, skip, chegar nesse exercício e falar: agora nós somos o Chapeuzinho Vermelho na floresta fazendo skip. Qual ambientação aconteceu lá no início da aula para você chegar nessa história? Então, eu vou trazer aqui o exemplo do quebra-nozes, como as professoras votaram, para você conseguir ver uma possibilidade de ambientar o espaço
para que a criança se conecte. Então, essa ideia do portal, né, de Nárnia, quando você abre o portal e, nossa, você está em outro mundo. Na verdade, esse portal de Nárnia tem uma piada interna que depois não, eu já contei nas minhas redes sociais. Então, se você me acompanha, você já sabe da história do portal de Nárnia que eu contei de uma criança lá na minha aula, que foi super engraçado o que aconteceu. Bom, vou colocar o vídeo. Eu vou deixar ele rodando e aí vocês me mandem ou no chat ou lá no grupo se vocês estão ouvindo, tá? Vou abrir aqui. A história do Quebra-Nozes se passa no Natal. É uma das melhores épocas do ano. Por quê? Porque no Natal, geralmente nós fazemos uma festa junto com a nossa família, junto com os amigos, não é? E no Natal o que tem? No Natal tem uma árvore com várias bolinhas, pisca-pisca. A cidade, geralmente, todo mundo enfeita com pisca-pisca as casas, não é? Conseguiram ouvir? Me confirmem aqui no... Ah, beleza. Então, o que eu fiz aqui? O que vocês viram de exemplo? Eu trouxe o ambiente para as crianças se conectarem. E eu trouxe referências que, com certeza, elas já viram no Natal. Então, a luz pisca-pisca é uma referência que não tem como você não ver. A cidade toda fica decorada com a luz pisca-pisca, né? Falo sobre as bolinhas, falo sobre outras coisas. Então, o primeiro passo é esse, é você ambientar para as crianças fazerem a aula. Qual que seria o segundo passo? Eu falo sobre o pó mágico. O que seria esse pó mágico? Imagina o pó da Sininho, né? Que é um pó que faz você voar, faz você ser algo que você não é normalmente, né? Então, em resumo, seria o personagem. A criança se identificar com o personagem. Seja uma princesa, uma boneca, um tipo de bicho, né? Pode ser uma leoa, um leão, uma ursa, uma borboleta, um passarinho, enfim. Para ela se entender como, se ver como o personagem. Então, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Como que nós vamos começar o nosso Natal? Nós vamos começar acordando. Então, você vai fingir que tá dormindo junto com a Prof. Ariel e vai me imitar, tá bem? Prepara, porque eu vou colocar a música. Tá dormindo? Não pode abrir o olho. Dormindo. Acorda. Preguiça. Ai. Cruza a perninha. Olha pro lado, vê se tá vindo alguém. Olha pro outro, vê se tá vindo alguém. Olha pra cima. Imagina uma árvore gigante que vai ter na festa. Olha pra baixo. Acho que precisamos nos arrumar pra festa, né? Então, estica a perninha aqui na frente para acordar os nossos pezinhos, porque nós vamos colocar um sapato super especial para a festa de hoje. Vamos lá? Você vai falar pro pezinho acordar. Comigo. Acorda! Flex! O pé dormiu na ponta. Acorda! Flex! O pé dormiu na pontinha. Acorda, Flex! Dormiu! Acorda, Flex! Acordou! Muito bem! Tá super acordado! Super acordado! Agora imagina comigo. Na nossa árvore
árvore de Natal devem existir várias bolinhas, né? Vamos contar quantas bolinhas cabem nos nossos dedos aqui? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Conta comigo. 5, bem alto. 6, 7, 8, 9, 10. Agora imagina as luzes piscando. A árvore cheia de pisca. Assim, igual a nossa mão. Pisca. Muito bem. Abre a perninha. Porque agora nós vamos arrumar o nosso sapato. Arruma o sapatinho. Você vai colocar o que de sapato? Fala pro Feriel. Vai no seu sapatinho, arruma. Agora coloca alguma coisa aqui, um vestido, uma blusa, uma calça e vem aqui. Coloca o cotovelo no chão e me conta. Você já arrumou seu cabelo? Então, aqui nessa aula eu trago várias referências, né? Esse momento da contagem, dependendo da idade da criança, ela não vai ter essa coordenação. Talvez ela faça com dedos diferentes, talvez ela tenha dificuldade para ter essa coordenação. Não só trabalha a coordenação motora, mas também a consciência corporal e trabalha a musicalidade da criança, né? Então, vocês viram que eu primeiro trouxe o ambiente. Para esse exercício, esse que eu mostrei para vocês, é um exercício de aquecimento. Então, esse trabalho aqui de observação era um exercício de aquecimento, assim como outras coisas. É claro que eu posso fazer de várias maneiras esse exercício. Essa foi uma das ideias. E com essa ideia do personagem, para esse momento, eu fiz a criança se arrumar para viver a aventura. Mas você pode trazer esse personagem de uma outra forma. Você pode simplesmente fazer um toque de dedo. Agora você se transformou em tal coisa. Pronto. Não precisa de toda essa elaboração. Aí depende do seu planejamento, né? Próxima etapa. Sobre isso. Sobre esse processo do pó mágico. Prepare os dedinhos aí, porque vocês vão escrever no chat, vocês vão construir o que seria em dupla. Eu quero ideias. Eu coloquei aqui duas dinâmicas diferentes para trabalhar essa possibilidade não da ambientação, mas do momento pão mágico, das crianças se sentirem já na história, se sentirem o personagem da história. Uma das formas seria você trabalhar em uma dinâmica livre. Eu vou ler aqui a descrição que eu coloquei, tá? Como cada criança se prepara para o Natal. Então, ali você pode perguntar para cada criança como que é o Natal dela. Como que ela se prepara para o Natal. E as crianças já vão te dar ideias, ferramentas. Você pode, inclusive, perguntar anotando no caderno. Então, uma criança pode falar: eu acordo e vou direto pro banho. Outra criança, eu acordo e vou direto pra mesa. Eu seria essa criança direto pra mesa pra comer, entendeu? O café da manhã. Eu vou brincar com a minha irmã. Então, elas irão já te trazer as palavras-chave para você fazer essa dinâmica livre. Olha só que ideia legal, né? E aí esses comandos, você pode anotar os comandos da criança, né, que estiver ali na aula, ou você pode criar esses comandos. Então, você, nesse contexto da aula de Natal com a história do quebra-nozes, eu coloquei aqui acordar, espreguiçar, arrastar, pode ser arrastando assim, escondido para ir para a árvore de Natal. Rolar, pode ser rolando na cama. Esconder, então, eu quero ver que presente que eu ganhei. Mas eu vi um barulho e vou correr e abaixar, né? Me esconder. Usar a cabeça, braços, mãos, pés, ombros e joelhos. O que seria isso? Você dá o comando e a criança vai pensar o que ela vai fazer com a cabeça dela.
Cada criança vai fazer uma coisa diferente. Tem criança que pode fazer assim, tem criança que pode girar, tem criança que pode só colocar a mão na cabeça. Isso vai despertar a criatividade na criança, né? E essa consciência corporal, essa conexão dela com ela mesma. Pensa aí, já me escreva no chat como que você faria essa ideia de personagem para duplas. Anota aí, coloca aí para mim no chat que eu quero ler. Qual que seria outra ideia? Seriam 3 grupos. Esse daqui também daria para fazer em dupla, tá? Depende da quantidade de crianças que você tem na sala de aula. 3 grupos e uma criança será a árvore. Como assim? Você pode comprar umas bolas de Natal e criar um cabinho, né? Uma fitinha um pouco maior, um elástico. Você pode deixar uma criança paralisada assim, com a perna aberta. Fazer alguma movimentação específica, ou corridinha na meia ponta, com alguns obstáculos ali, ou skip mesmo até a árvore. E aí na árvore a criança vai precisar trabalhar aqui a paciência dela, né? E a posição de estátua pode ser futuramente uma pose de uma coreografia. Então não é fazer só por fazer, né? A criança com os braços abertos, aí a criança chega e ela vai escolher em qual braço que ela vai colocar a bolinha de Natal. E ela pode colocar assim e deixar a bolinha pendurada na amiguinha. É uma ideia, tá? Vocês podem trabalhar a corridinha ou o plié e elever no sentido de, você pode deixar a criança, que é a árvore, com os braços lá para cima, e a outra criança que chega pode fazer um plié, estica, elever. Ou pode ser direto relever, né? Plié, relever. Pega o bracinho da criança, desce e coloca a bolinha. Dá para você fazer de várias formas esse exercício. Agora eu quero saber em dupla o que vocês fariam. Ó, a Vi colocou: em duplas, enfeitar o presente. Escolher a cor, as fitas e levar o presente para a árvore. Boa! Sim, Vi. Pode deixar uma responsável pela caixa, outra responsável pelo presente, né? O ursinho. Você pode colocar em 2 lugares diferentes na sala de aula. Uma escolhe a caixa ou a cesta e a outra escolhe o presente para colocar, ou esses detalhes que você deixou aqui. Mais alguém? Vi, eu vou tentar mexer aqui para ver se melhora o eco, tá? Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Se alguém quiser escrever, eu posso ler depois, tá bom? Bom, essa seria uma ideia para dupla bem legal. Bom, e aí nós temos a terceira etapa, que é a grande jornada. Isso daqui foi inspirado na jornada do herói que acontece na maioria dos filmes de desenho animado, até em filme adulto, né? Aquela jornada onde tem o escolhido que precisa cumprir uma missão, e aí tem toda uma trajetória que acontece, e tem um momento de desafio, porque o 3 está ligado com o 4, que eu já vou mostrar para vocês. Tem um momento de desafio que ele precisa superar, até que ele consegue conquistar esse desafio. Então, eu vou colocar aqui um vídeo que traz essa jornada, que seria a construção, a sua aula mesmo, a construção da sua aula ali, depois da criança ter se apropriado do personagem. Eu vou tentar melhorar aqui o áudio, Vi. Me confirma se ficou melhor aí para vocês, tá? E ele chega na festa da Clary, do seu irmão, para fazer muitas brincadeiras e magia. Então, agora é o momento de você se transformar no tio Dodó. Ha! Virei o tio Dodó! Eu sou a tia Dodó agora. E você também. Então, presta atenção. O tio Dodó, Drosselmeyer, ele chega na festa cheio de mistério,
fazendo todo mundo ficar assustado. Ele apaga a luz, ele vai chegando assim, meio tampando, tchananã. Você vai fazer uma cabaninha assim. Cabaninha, sabe quando a gente brinca de esconde-esconde? Então, faz uma cabaninha e finge que essa é a capa que te torna invisível. Ha! Então, esconde. Magia aqui embaixo, e vai subindo a magia, a magia, a magia. E um círculo bem grande se esconde. Imagina como que seria para a criança falar Drosselmeyer, né? Então, eu tive que inventar o nome Dodó, tio Dodó. Bom, ali eu estava explicando o exercício, eu peguei só 2 partes, mas nessa aventura do tio Dodó, acontecem várias coisas, né? Ele era um mágico, então nessa aula esse é um dos exemplos ali da magia. Depois tem o momento dos bonecos, aí tem a boneca, tem o outro boneco. Então, é a jornada da aula, né? Dessa aula especificamente. Esse foi o ápice do evento dessa aula especificamente. Foi o tio Dodó chegando na festa de Natal da Clara, certo? Que é a jornada do herói, que tá aqui, mas é a mesma coisa. E aí nós temos a próxima etapa que está junto com a jornada, com essa jornada, que é o Super Super. O que é o Super Super? O Super Super é aquele momento ápice da sua aula, onde você vai lançar um desafio. E essa dica é uma dica de ouro para sua aula não ficar uma aula chata. Lance um desafio. Então, levando em consideração que você já conhece a sua turma, você já sabe qual é a sua meta para o próximo ano, você sabe o que as crianças precisam trabalhar ali naquele momento. E aí você vai lançar um desafio que seja possível, obviamente, para as crianças fazerem dentro da faixa etária daquela turma, mas um desafio que não pode ser um desafio fácil demais, onde elas irão olhar grande desafio. Tem que ser desafiador mesmo, não desafiador no sentido de você colocar 1 milhão de coisas naquela sequência para a criança decorar. Não necessariamente. Talvez, em uma das aulas, você pode lançar esse desafio para você trabalhar já a memória da criança para ela decorar uma coreografia. Pode ser esse o objetivo. Então, você vai lançar um desafio que a criança precisa lembrar de cada etapa que você colocou, e você vai colocar várias etapas ali, com essa intenção de que a criança precisará trabalhar a observação e a memória dela. Uma das possibilidades. Eu vou te mostrar aqui um dos exercícios que é da minha aula seguinte, que é quando os ratos invadem ali a festa da Clara. Então, eu estava com a maquiagem de rato, porque tinha alguns momentos que eu fui trocando. Então, em um momento eu era rato, em outro momento eu era soldado, outro momento eu era Clara e outro momento eu era o quebra-nozes. E eu vou compartilhar com você um dos exercícios super que eu coloquei nessa aula temática do quebra-nozes para você se inspirar. Uma dica: todo pensamento, ideia que surgir na sua cabeça com essas informações que eu estou passando e com o vídeo que eu estou mostrando, anota. Mesmo que você ache que não seja, não é tão relevante assim, não tem nada a ver, anota. Deixa tudo anotado. Porque pode não fazer sentido agora, mas talvez faça sentido mais pra frente, tá bom? Vamos lá. Porque os ratos estão atacando! Faz skip junto comigo! Agora os ratos vão tacar alguns queijos e a gente vai ter que desviar dos queijos. Desvia de queijo! Pro outro lado! Ai, estão jogando queijo! Desvia! Agora, skip para o outro lado!
Ih, vão tacar mais queijo! Desvia do queijo! Desvia do outro queijo! De novo! Desvia do queijo! Então aqui eu trouxe um dos exercícios, mas teve outro do soldado que apontava a arma e sentava, rolava, fazia skip, dando uma volta e desviando. Eu também vou repetindo os passos que a criança já fez comigo, né? Então, essa seria a primeira camada do super. Como eu falei, você não precisa colocar 1000 passos. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for memória, é uma coisa. Se o seu objetivo for trabalhar a musculatura, outro objetivo. Se o seu outra proposta. Se o seu objetivo for trabalhar seguindo o mestre, né, fazer a criança ficar atenta com o grupo para poder fazer um desenho e uma coreografia no futuro, então vai ser outro exercício super, né? Com o desafio. Você pode colocar esse nome ou você pode inventar um outro nome para acontecer o evento na sala de aula. Então você pode falar, agora é o momento do super. Quem aqui vai conseguir fazer o exercício super? Aí as crianças podem levantar a mão, eu! Então você pode criar isso como o ápice da aula. Pode ser realmente o grande evento da sua aula, para as crianças falarem para você, prove quando que vai ser o super, eu quero fazer o super, sabe? Pode fazer essa proposta. E aí, a quinta proposta é o livre estou. Pode ser o livre estou para o professor, ou professor livre estou da aula, ou o livre estou no sentido de coreografia livre mesmo, ou uma brincadeira, algo que inspire as crianças a construírem uma sequência delas. Pode ser uma dança livre, pode ser através de uma brincadeira. E aí você que vai construir esse processo. Quer tirar uma foto? Tira uma foto aí agora. Eu vou dar um minutinho enquanto eu tomo água. Tô me obrigando a tomar água, gente. Olha o tamanho dessa garrafa, é maior do que a minha cabeça. Tiraram foto aí? Tira a foto. Então vamos lá. Ariel, beleza. Muita informação que eu estou dando nessa aula, hein? Quais são as fontes que eu considero inesgotáveis? Isso daqui eu também ensino no meu nível 1, né? Mas eu coloquei dois itens novos aqui, que eu vou levar também para a regravação dessa minha mentoria online. Primeira fonte, desenhos. Desenhos animados são criados por especialistas em cativar a atenção infantil. São pessoas que são contratadas para elaborar um roteiro que faça a criança se conectar com aquilo que está sendo produzido. Então, a partir do momento que você começa a colocar na sua rotina esse estudo, é estudo mesmo, você vai colocar o desenho animado para você estudar. Estudar o quê? Estudar a linguagem, estudar os exemplos, e às vezes assistindo você pode ter uma ideia de uma aula diferente. Eu amo, eu sempre faço isso. Filmes. Isso daqui não são desenhos animados, tá? São filmes, geralmente filmes para família, né? Filmes que tem criança ali no elenco. E por que esses filmes são importantes? Porque eles revelam as dinâmicas sociais, as emoções e os conflitos próprios da infância. Em um filme, o filme ele vai representar momentos da vida, né? Então, dependendo do filme que você assista, pode ter uma questão ali social de uma criança que você pode identificar alguma criança na sua sala de aula que tem aquele comportamento. Ou você pode levar aquela história como uma aula temática para construir aquele aprendizado. Por exemplo, eu falei da questão do bullying, né, anteriormente. Se for um filme que fala sobre bullying para crianças do nível do Baby Balé, né, de 2 até 6 anos,
Você pode levar uma aula temática através dessa história que você assistiu no filme para você educar as crianças, para falar o quanto que é importante não fazer bullying, o quanto que é importante acolher crianças que de repente estejam sofrendo isso, né? Ou que sejam mais tímidas, por inúmeras razões, como eu já falei também. Isso daqui também pode trazer uma questão de família. Às vezes é uma criança que foi adotada, às vezes é uma criança que não tem muita atenção em casa e por isso que ela é bagunceira na sua aula. Então você pode, através da sua aula, educar essa criança, né? E construir uma jornada do herói inspirado nesse filme que você sabe que tem a ver com uma aluna sua ou um aluno. E aí a criança pode se ver naquela situação e pode aprender através da solução que você levar. Através de livros, as palavras utilizadas devem ser conhecidas pela criança ou facilmente compreensíveis pelo contexto. Então, com os livros infantis, você também pode ir assimilando essa linguagem para que na hora que você tiver que ensinar os exercícios que você planejou, você vai saber como conectar com aquela criança, né? E isso não é da noite para o dia. Então, a partir de hoje, você já vai... Anota aí no seu caderninho. Pelo menos uma vez por semana, além de você cuidar da sua criança interior, você irá estudar alguma dessas ferramentas, já tira o print aí da tela, que te ajude na linguagem infantil. Isso é essencial para a sua didática, tá bem? Rede social. Assistir a vídeos de crianças interagindo é uma ótima maneira de encontrar inspiração para criar diálogos e temas mais autênticos. Isso daqui daria uma roda de conversas, né? Sobre Instagram, que a família abre para criança, etc e tal. Mas, como usar essa ideia de uma maneira positiva? Você pode começar a consumir conteúdos de crianças ali, né? As crianças, situações de crianças, as crianças conversando, as coisas que são compartilhadas, né? E aquilo pode virar um tema de uma aula, ou você pode aproveitar aquele exemplo que aquela criança, como aquela criança compreendeu aquela situação. Então, tudo é aprendizado. Através dos professores. Aqui eu escrevi errado. Mas, enfim, você acaba desenvolvendo seu olhar crítico sobre diferentes metodologias de ensino, inspirando-se em novas ideias para suas próprias aulas. A partir do momento que você começa a seguir outros professores, sejam professores que tenham suas metodologias de ensino ou não, necessariamente, são professores que estão divulgando as suas aulas nas redes sociais, quando você assiste um exercício, assista e faça uma crítica positiva no sentido de: será que eu faria diferente? Como que eu poderia converter esse exercício para minha sala de aula? O que eu posso aprender através dessa aula? Então, também é uma fonte de aprendizado, né? E através da própria criança. As crianças são as maiores especialistas em seu próprio mundo, oferecendo insights autênticos e espontâneos sobre a infância. A criança sempre será a principal fonte sua de inspiração, de linguagem, de tudo isso que nós estamos falando na aula de hoje. Agora eu vou responder as perguntas, vou até baixar aqui minha imagem, responder as perguntas que foram enviadas. Será que eu respondo agora? Eu vou dar mais um tempinho para vocês, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, vai lá no meu perfil do Baby Balé, eu tinha mandado o link. Sim, Laura, exatamente, o desenho animado é maravilhoso para ideias. É referência, né? O show da Luna, olha só, anotem isso, essa dica da Laura, muito boa. Show da Luna. Anotem aí no caderno de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá para mim no Instagram, na caixinha que eu deixei aberto, para eu poder responder, tá bom?
Vamos lá. Como eu atrasei a live, galera, por conta do acesso que eu não estava conseguindo fazer, nós vamos passar um pouquinho do horário, tá bem? Mas já estamos terminando. Bom, e qual que vai ser o exercício prático para você fazer, para você construir essa didática criativa? Primeira coisa, você vai assistir um desenho, tá? Pode ser esse que a aluna indicou, ou pode ser um outro filme. Você vai assistir todo o filme ou todo o episódio do desenho. A primeira vez você vai assistir. Depois você vai voltar e você vai escolher uma cena do desenho que você mais tenha gostado. Isso daqui é um exercício de construção de aula, tá? Uma das formas de você fazer. Qual que vai ser o segundo processo? Você vai contar essa cena. Você vai descrever essa cena no papel. Escreva em um papel o que aconteceu. Releia e divida em tópicos, ou seja, em exercícios. Então, eu estou contando, igual eu dei o exemplo do quebra-nozes. Eu peguei uma cena do quebra-nozes e o que você pode colocar em tópicos? Que movimentos inspirados no balé ou em Laban que você quer colocar para aquele momento da cena? O que você pensa, o que você gostaria de colocar naquele exercício, naquela cena? Que movimento? Coloca ali em tópico. E aí você, depois do tópico, você vai conseguir ter uma visão legal. Então você tem a história, você tem os tópicos. Eu quero trabalhar o skip, o gallop e o pony gallop, ou o sauté. Então eu vou colocar aqui os tópicos, quais são os exercícios. Logo abaixo, você vai descrever o exercício. Como que eu posso unir a história com os tópicos? Em que momento vai acontecer o galope de frente? Em que momento vai acontecer o skip? E aí você copia aquela história e aí você pode colocar entre parênteses o passo. Esse é um tipo de exercício, tá? Para você colocar em prática. Como que você vai treinar? Você vai contar essa história e explicar o exercício interagindo com você mesma, com você mesma, olhando para o seu reflexo no espelho. O espelho é batata, assim. Você não pode ter vergonha de você. Você precisa ir trabalhando. Se você tiver, trabalhe essa questão. Se conecte com você, né? E explique, se avalie. Avalie a forma como você está explicando essa história. Como que eu sei se está funcionando ou não? Se você se divertir com o que você está contando, vai funcionar para as crianças. Se você achar chato, as crianças irão achar chato. Voltamos à questão anterior. Se você não se divertir, as crianças não irão se divertir. Você tem que gostar do seu exercício, você tem que sentir vontade de fazer junto com as crianças. Se não tiver nesse nível de ter vontade de fazer junto com elas, então vamos trabalhar para melhorar esse processo. Esse é um dos exercícios que eu vou passar hoje na live, beleza? E aí, mais um item importante, lembrando que se você quiser a sua pergunta respondida, vai lá nos meus stories para me mandar, tá bom? Uso da voz. Eu usei aqui a imagem de uma dubladora, porque os dubladores são os profissionais maravilhosos com relação a isso, né? Ao uso da voz. É impressionante. Tem uma dubladora que eu sigo ela, eu amo. Ela é a dubladora dos Minions. Você sabia que quem faz a voz dos Minions é uma mulher? São duas mulheres, na verdade. Elas fazem a voz de todos os Minions de maneiras diferentes. Você sabia disso? Aposto que não. Me fala aqui no chat. E se eu encontrar o vídeo, eu mando lá no grupo. Se eu encontrar. Se eu não encontrar, depois pesquisa. Coloca a dubladora dos Minions. É muito legal. Como que você pode usar a sua voz para auxiliar na sua didática de aula? Você pode falar alto, mas não o tempo todo. Então, você pode falar alto, você pode falar num tom natural, você pode passar
um exercício que é mais misterioso, que a partir do momento que você sussurrar, você pode ter certeza que as crianças irão abrir mais os olhos e ficarão mais atentas no que você está falando, porque elas são curiosas, assim como nós adultos, e elas querem saber o que você está falando de tão misterioso. Às vezes a gente tem a impressão de que falar alto eu só vou conseguir prender a atenção das crianças se eu falar alto. Elas estão acostumadas com adultos que berram o tempo todo. Então não faça isso. Experimente sussurrar. A partir do momento que você sussurrar, você vai me escrever lá no Instagram, vai falar, Ariel, sussurrei e todo mundo parou de falar. Só que não para, assim, começa a sussurrar e falar baixinho, começa a baixar, e aí você vai ver que todas as crianças vão começar, se elas estiverem falando, vão parar de falar e vão começar a prestar atenção no que você está falando. E os efeitos especiais, então, pode ser uma voz mais divertida, mais engraçadinha, uma voz um pouco mais grave, que possa representar algum personagem específico. Uma voz mais fininha, de repente, né? Então, você pode brincar um pouco com isso. Ariel, não sou dubladora. Tudo bem, eu também não sou. Mas você pode experimentar, né? Essas vozes para complementar a sua aula. Agora sim, eu vou responder as perguntas. Vou aumentar aqui. Se você não tiver mandado, manda lá no chat, porque eu vou começar a ler para encerrar a live daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá! Estou abrindo aqui o Instagram. Cadê? Ok. Essa é muito boa. Como construir um mês de aulas coerente e conseguir seguir o que propus? A primeira pergunta que eu faço para todo mundo, eu tô fazendo para vocês, mas para mim também, né? Tudo que você coloca na agenda ou no seu planner aí para você cumprir no seu dia, você consegue? E se você não consegue, o que você faz? Você arranca a folha, rasga, joga fora, queima? O que você faz? Qual é a estratégia que você faz para você? Por que eu tô falando isso? Porque se for um hábito seu, com você mesma, você vai levar isso para a sala de aula. Então, se você tem o hábito de não cumprir com os seus próprios compromissos, claramente, obviamente, você vai repetir esse mesmo padrão para tudo na sua vida, principalmente para a aula de baby balé. Então, qual que é o meu conselho neste caso? A construção do mês e para as aulas serem coerentes está ligado com o quê? Com o tipo de plano de ensino que eu falei lá no início. Como que você constrói um plano de ensino? Pensando nas metas que você precisa que as crianças conquistem, aprendam até o final do ano para o próximo nível. Então, dependendo da metodologia que tem na sua escola, seja a Royal, seja a metodologia brasileira de balé, cubana, Vaganova, enfim, você tem que ter uma lista do que aquelas crianças irão aprender no ano seguinte. E baseado nessa lista, você constrói a sua meta baseado em quanto a frequência. As crianças fazem aula uma vez por mês, fazem aulas uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quanto tempo de aula? São 30 minutos de aula, 45 minutos, 1 hora? Tudo isso influencia, né? Então, essa é a primeira etapa. E sobre seguir o que você, por exemplo, você fez tudo isso, tá maravilhoso o seu plano de ensino. Mas naquele mês você não conseguiu atingir aquele objetivo. Aí o que você faz? No mês seguinte, você pode colocar uma observação de reforço daquilo que você não conseguiu cumprir e você joga para o mês seguinte. É claro que se você nunca cumprir, aí vai ficar complicado porque vai sobrecarregar sempre vai chegar no final de ano, você vai ficar maluca, né? Então, é isso. O que você não conseguiu cumprir por alguma razão,
você joga para o mês seguinte, você reavalia o seu planejamento do mês seguinte e faz as adaptações necessárias para você poder cumprir com isso. Próxima pergunta. Ter a rapidez de trocar de didática de ensino de acordo com as demandas momentâneas da aula. Isso tem muito a ver com o quanto você tem de conhecimento. Se você tem pouco conhecimento do que você aplica, se você estudou pouco sobre a linguagem infantil, se você estudou pouco sobre o perfil de cada criança, se você estudou pouco sobre... Você não precisa ser uma psicóloga, uma pedagoga, é claro que tudo isso complementa. Se você tiver cursos livres, ou se você tiver estudado alguns livros, feito alguns cursos sobre alguns temas que são muito relevantes para o que a gente faz, quanto mais ferramenta de conhecimento você tiver, mais propriedade você vai ter, mais domínio, mais segurança você vai ter para saber como resolver aquela situação, né? E é claro que a experiência conta muito, mas para você ter, não adianta você ter 4 anos de aula de balé, se em 4 anos você fez um curso. Não digo nem curso de baby balé, mas curso sobre qualquer coisa que tenha a ver com o que você trabalha. Então, se você não investe em conhecimento, não adianta você ter... isso. Quer dizer, o processo vai ser mais demorado, né? Você vai ir testando coisas. Testando coisas que podem dar certo, podem não dar. A partir do momento que você vai adquirindo esses conhecimentos, você já sabe o que vai dar certo. E aí economiza tempo e estresse, né? Colágeno também. Próxima pergunta. Quais músicas você passa? Músicas clássicas mesmo ou cantada? Eu gosto de passar um pouquinho de tudo. Eu falo muito isso na minha mentoria do nível 1. Eu acho super importante no Baby Balé você não trabalhar só com músicas cantadas ou com músicas de balé especificamente. Então, para essa faixa etária, o que eu poderia te falar agora? Usa música cantada, música instrumental, música de balé, orquestrada, super orquestrada. Por exemplo, Quebra-Nozes é super orquestrada, né? Pelo amor de Deus, Tchaikovsky. Maravilhosa. Mas você pode dar uma aula ao vivo, uma aula que as crianças criam junto com você, a trilha sonora da aula, usando chocalho, usando pandeiro, usando cavaquinho, usando todos os instrumentos que você ache assim importante. Você pode passar uma aula de consciência musical para as crianças mesmo. Então, em um exercício você pode usar um violino, em outro exercício você pode usar uma harpa. E aí, quando você for passar os exercícios, você pode mostrar um vídeo daquele instrumento, alguém tocando aquele instrumento. Você pode falar, olha, esse instrumento é uma harpa, que tem esse som. E deixa as crianças falarem com você. Isso tudo pode estar já vinculado com o seu plano de ensino. E olha que super diferencial para uma professora de baby balé, né? Uma professora de baby balé que traz inúmeras ferramentas para as crianças aprenderem. Uma criança dessa vai chegar para a família e vai falar, mãe, pai, tia, tio, eu descobri que existe esse instrumento, sabe como que é esse instrumento? E aí a criança vai contar como que é esse instrumento. Isso vai ser super legal até para o responsável daquela criança falar, nossa, que legal, né, o que essa professora compartilhou com as alunas. Como manter as crianças empolgadas? Você construindo tudo isso que eu ensinei aqui. Então, para você manter as crianças empolgadas, você precisa ser uma professora empolgada, ser uma professora que quer aprender o tempo todo, ser uma professora que busca sempre referências infantis, sendo uma professora que sempre pesquisa. Então, você pode colocar como meta também, uma vez por mês, fazer por mês, não precisa ser na semana. Uma vez por mês, faz uma pesquisa com as crianças. Isso eu também falo na minha mentoria do nível 1. Faz uma pesquisa com as crianças, chega no final da aula e fala o que você gostaria que a prof
ensinasse para vocês, ou que aula temática você gostaria de ter com a prof? Deixa as crianças falarem. Que filme que você mais gosta? Que música você mais gosta? Que história você mais gosta? Isso é um tipo de pesquisa de mercado, né? E fora as crianças, você pode perguntar para os responsáveis. O que a criança gosta? Você pode mandar um formulário. Cria um formulário no Google Forms, envia o link no grupo de WhatsApp dos pais, só com uma pergunta. O que a sua criança mais... você pode fazer isso agora no final de ano, início do próximo ano. O que o seu filho está assistindo nessas férias? E deixa os pais responderem. Ou faz essa pergunta no grupo, deixa os pais responderem. Veja o que fica melhor para o seu público. É uma forma de você se reciclar, né? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Peraí, que eu vou abrir aqui de novo para ver se tem outra pergunta que eu não tenha visto. É isso mesmo. Tá bem. Próximo. Resumo, galera. Vamos lá. Deixa eu me tirar aqui da frente. Pode tirar o print dessa tela, tá? Se vocês quiserem. Deixa eu diminuir aqui o rostinho da pessoa. Primeira fase. Você vai se conectar com a sua missão ou o seu propósito. Ou vai descobrir, fazer igual a Vitória escreveu lá. Eu não gostava antes, agora eu amo, eu sou apaixonada. Então é você se conectar com esse amor. Senão não adianta nada aplicar tudo isso que eu estou ensinando aqui. Qual que é a segunda fase? Estudar mais sobre o perfil das crianças. Isso é extremamente importante. Procure vídeos do YouTube, livros, artigos que falem sobre o perfil de cada criança, tá bem? Estudar a linguagem infantil, fazendo os exercícios que eu já passei para vocês. Criar um planejamento de aula, baseado em quê? Nas metas nos exercícios que as crianças irão fazer no nível seguinte. Então essa é a base para você construir a sua aula de Baby Balé, levando em consideração tudo que eu já falei. Quantidade de aula, o tempo de aula, a faixa etária que você trabalha, seja de 2 a 6 anos, ou se você trabalha separado de 2, 3 anos, depois de 4, 5 anos, de 6, 7 anos. Enfim, aí também depende de como que funciona aí a sua dinâmica, tá? A fase 5, você vai seguir uma dos métodos que funciona para a aula e que eu ensino para os meus professores. Primeiro é o portal, então você vai ambientar aquele espaço da sala de aula para a criança se sentir naquela história. Segunda coisa, o pó mágico. Então, qual exercício, o que você vai falar para a criança se sentir o personagem daquele momento? Esse personagem pode ir mudando no decorrer da aula, mas para aquele primeiro momento, ela precisa sentir que ela é aquele personagem. Para a criança não é difícil, né? Sentir isso e imaginar que ela é aquele personagem. Terceira etapa, jornada. Então, você vai construir a história daquele dia ou a história daquele mês. Depois eu posso fazer uma live sobre o planejamento de ensino, né? Sobre aula temática. Isso daí pode ser mais para frente. Próximo ano eu vou fazer muitas lives com a comunidade de professores. Quarta etapa, super. Tenha um exercício que desafie aquela criança. Que ela se sinta desafiada. Mas lembre, aquele exercício precisa ser um exercício compatível com a idade daquela criança. Não pode ser um exercício fácil demais, mas também não pode ser um exercício difícil demais. Como você é professora daquela turma, você vai saber muito bem a capacidade das crianças de concluírem aquele desafio, né? E a quinta etapa, que é a etapa livre. Você pode trazer a dança livre, você pode trazer uma brincadeira específica, mas lembrando que essa fase número 5 precisa ser uma fase inteligente. Não é fazer de uma forma aleatória. Então, baseado no seu plano de ensino,
Você precisa ter ali um controle onde você tenha o seu feedback como professora do que funcionou, do que de repente você achou que fosse funcionar super bem e não deu muito certo naquele dia. Então, o que você pode melhorar? Né? Isso é muito importante. Você não se julgar de uma maneira negativa, sabe? Você se julgar de uma maneira construtiva. Como que eu posso melhorar nisso? Esse exercício não deu muito certo, mas por que não deu muito certo? Você mesmo tem a capacidade de criar esse diagnóstico, né? E é extremamente importante você fazer isso e estar bem com isso. E aqui eu te trago uma reflexão para você anotar no seu caderno. Por que fazemos o que fazemos? Por que você dá aula de Baby Balé? Essa é a primeira pergunta que eu faço, né, no meu nível 1. Por que você faz o que faz? Por que você dá aula de Baby Balé?